Atos 15. O concílio de Jerusalém. Alguns homens desceram de Judéia para a Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Barnabé e Paulo a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem a Jerusalém e tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbitérios. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pelos irmãos, pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbitérios, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los a exigir que obedeçam a lei de Moisés. Os apóstolos e os presbitérios se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios e a mensagem do Evangelho e crescem. Deus que conhece os corações, Deus aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não faz distinção alguma entre vós, entre nós e eles, visto que purificou. Não faz distinção entre nós e eles, visto que purificou que ele purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vós estão querendo dar a Deus, pondo sobre os discípulos no jugo? Vós nem tão passado conseguir suportá-lo. De modo nenhum. Queremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. E quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me de falar. Ouçam-me. Simão nos expôs como Deus. Do princípio, voltou-se para os gentios a fim de reunir dessas nações um povo para seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei a reconstruir a tenda da caída de Davi. Retificarei as ruínas e restaurei, para que os restantes dos homens busquem o Senhor, todos os gentios sobre os quais tem sido invocado meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde o tempo antigo. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, de imoralidade sexual, da carne de
animais estrangulados e do sangue, pois dos tempos antigos em Moisés é pregado em todas as cidades, sendo ido em sinagogas dos sábados. A carta do concílio aos cristãos gentios. Então os apóstolos e os presbitérios com toda a igreja decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los para Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, dos líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbitérios enviaram a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbitérios aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio, sem nossa autorização, e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês como nossos amados, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos escrevendo para... Estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estão escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e não por você nada assim necessárias que se abstenham de comida sacrificada de ídolos, do sangue e da carne de animais tranquilos, as coisas que todos lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja, entregaram a carta aos irmãos, a leram e se ligaram com sua encoragem. Os irmãos leram com animadoria a mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelo irmão com a bênção da paz para voltarem aos que tinham enviado, mas Silas decidiu ficar. Por isso Barnabé permaneceu em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam a pregar a palavra do Senhor. O desentendimento entre Paulo e Barnabé. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltamos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecerá com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendando pelos irmãos a graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas.